Capítulo 9. As reencarnações punitivas. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar, em várias partes do globo, e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos em cujos corpos, já biologicamente aperfeiçoados, devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente, entre os primitivos Atlantes e entre todos os chineses, mongóis, eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel quando diz: quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam, de geração em geração, construindo as obras do porvir. E acrescenta: inegavelmente o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. Os capelinos, pois que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando o momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que já nos referimos, predominantemente nos do Planalto do Pamir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral, não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Diz ele: aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno estabeleciam-se fatores definitivos e da história etnológica dos seres. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva, que dali foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento, numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. Donde vieram esses homens, novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecunda. No meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. Donde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra rodopiam os céus e os infernos, como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde o impulsa a mão que criou a sua força, e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes desta ser fecunda, vêm a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem a estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça de ouro,
as suas mãos de ferro e os seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz, a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação, e cujos corações não edificam moradas, nem levantam tendas. Porque serão peregrinos no cárcere, e renascerão para morar perpetuamente, de geração em geração, nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre, que ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. Como já dissemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações, materiais e espirituais, nos orbes em que se dão, nos céus, na terra e nas águas. Há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda a ordem com dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes. Logo, após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados os capelinos nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste, material e intelectual, entre essas duas espécies de homens, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos Advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Formidável impulso em consequência foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens, aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações, com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o correr do tempo definiram-se as massas etnográficas com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos, que então saíam da era da pedra polida, estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais, foi-se assegurando aos poucos a base de uma consciência coletiva, e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em um novo e mais promissor período de civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária.